E sobre esse assunto, falamos agora com o advogado e fundador do coletivo Cidadania, Antirracismo e Direitos Humanos, Dorival Vieira. Doutor Dorival, a decisão do STF tem algum peso sobre o racismo que existe na hora da abordagem? Boa noite. Boa noite, Gihanna. Boa noite, quem nos acompanha. De fato, a decisão do STF vem com 18 anos de atraso, né? Porque desde 2006, com a adoção da lei da droga, né, as pessoas que vêm sendo alvo, né, das abordagens de natureza racista, né, são os negros e os pobres, né? A lei de 2006, né, a lei da droga, só para se ter uma ideia, né, triplicou o número de presos no Brasil. A população, prisional brasileira hoje é a terceira maior do mundo. Mais de 800 mil pessoas se encontram presas. Uma parte dessa população, né, está recolhida aos cárceres, recolhida aos presídios, sem julgamento. É importante que se diga isso, né? 31% desta população prisional, dos presidiários brasileiros, não passaram por julgamentos, né? Portanto, não se observou, né, o direito à ampla defesa, não se observou o devido processo legal. Essas pessoas estão presas e a boa parte delas sequer foram julgadas em primeira instância. Outras não foram julgadas, não tiveram as suas sentenças transitadas em julgados, portanto, elas não poderiam estar recolhidas, né? Outra coisa importante que se diga aqui, que se deve dizer aqui, é que a abordagem, exatamente pela falta de distinção entre o tráfico e o uso para consumo, como agora o Supremo decide sobre esse ponto, o que vinha acontecendo até então? Jovens da classe média alta, dos bairros nobres das capitais do Brasil, né? Primeiro que essa camada jamais é abordada, né? Depois é abordada de outro jeito. Aliás, recentemente, nós vimos aí, né, um candidato a vice-prefeito de São Paulo dizendo que a abordagem de jovens da classe média alta deve ser diferente da abordagem da periferia. E os pobres e negros das periferias das grandes cidades, né, que são normalmente os alvos das abordagens, bastava que qualquer quantidade já eram considerados traficantes. E muita gente mesmo, né, foi parar nas cadeias por porte de mínimas quantidades, exatamente porque não se adotou lá em 2006 a distinção, se deixando ao policial, né, fazer essa distinção, né? Depois de 18 anos, ao menos, né, passaram-se 18 anos para essa decisão, mas nós podemos dizer que representa um avanço, representa a possibilidade de pessoas que são usuárias, né, não serem tratadas como traficantes e lançadas nas masmorras medievais que são os presídios brasileiros. O nosso tempo está curto, mas eu quero saber o que falta, quando a gente fala de descriminalização das drogas, o que ainda falta definir? Na verdade, é o seguinte, o Supremo decidiu por 40 gramas, né? Ou seja, quem for abordado portando 40 gramas é usuário, sabe? Não poderá ser preso, né? Poderá ser submetido a medidas educativas, mas não está cometendo crime algum. Mas o mais importante, Gihanna, que eu acho, é que esta decisão do Supremo poderá ser usada pelos advogados de pessoas que foram injustamente encarceradas para libertá-los imediatamente, já que a lei penal retroage para beneficiar o réu. E esta lei beneficia aqueles que foram presos injustamente, confundidos, de usuários, passaram por uma abordagem policial que os considerou traficantes erroneamente e equivocadamente, equívoco que agora, com esta decisão do Supremo, está corrigido, né?
considerando que o artigo 28 da Lei da Droga, né, que trata do porte, quem porta não pratica crime, até o limite das 40 gramas. Para fechar aqui rapidamente, o Congresso também tem discutido a questão do porte, né? Na sua opinião, como fica a decisão do Congresso depois dessa decisão do STF? O que o Congresso vai aí decidir? Olha, eu temo que este Congresso absolutamente conservador, né, reacionário mesmo, né, acabe por definir quantidades menores, né, e que se diga aqui com todas as letras, ninguém está aqui a fazer a defesa do uso de drogas ilícitas. Aliás, drogas ilícitas são ilícitas enquanto o Estado não legisla sobre elas, né? Nós temos uma série de drogas aí que fazem muito mal, né? E que, no entanto, são drogas legais, né? O fato é que eu acho que a decisão do Supremo coloca um ponto nessa discussão e define um parâmetro. O Congresso, se quiser legislar sobre isso, né, vai encontrar não só a resistência da decisão já tomada pelo Supremo, como a resistência da maioria da população brasileira, né, aqueles que estão encarcerados injustamente hoje, que certamente se levantarão contra medidas de retrocesso. Muito importante aí entender ponto a ponto dessa decisão do STF. Muito obrigada, Dorival. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Seja sempre bem-vindo. Boa noite.